Fala pessoal, meu nome é Adriano Rabelo, sou desenvolvedor Full Stack e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de morar e trabalhar como engenheiro de software no exterior. Eu acredito que a maioria dos desenvolvedores do Brasil já pensou em um dia ter uma carreira internacional. Foi somente no ano passado que eu tive essa oportunidade de poder trabalhar com uma empresa para fora do Brasil. Atualmente eu tenho morado em Portugal e trabalhado numa empresa da Alemanha. O intuito desse vídeo não é te falar se isso é bom ou ruim para sua carreira, pois quem tem que tomar essa decisão é você mesmo. O que eu quero nesse vídeo é só compartilhar a minha experiência e alguns pontos de reflexão para te mostrar o meu ponto de vista. E eu até criei um readme aqui para compartilhar esses insights com vocês. Falando um pouco sobre as oportunidades remotas, algumas coisas fazem a gente refletir. E a principal dela, geralmente, a principal dela geralmente é a questão salarial. Então, algumas reflexões. Vale a pena trabalhar para o exterior? A questão salarial realmente compensa? Há realmente qualidade de vida? Vale mais a pena do que trabalhar no Brasil? Então, respondendo cada um desse tópico aqui, o salário realmente compensa, dependendo do país que você adotar como critério para você aplicar. É muito diferente. Os Estados Unidos é o país que realmente mais paga de longe de todos os países que existe. E depende muito do que você faz também, da área que você vai entrar. Mas assim, se vale a pena essa parte salarial, indiscutivelmente, pessoal, não tem comparação. Sobre a qualidade de vida, esse foi o aspecto que me fez sair do Brasil. Morando em Portugal, eu acredito, na minha opinião, que a qualidade de vida aqui é muito superior. Apenas regiões do sul possuem um nível ali de tranquilidade e segurança semelhante ao que você consegue aqui. E se vale a pena mesmo se vale a pena mesmo trabalhar no exterior mais do que no Brasil. Isso depende muito da região que você está. No Brasil, geralmente as maiores empresas, as melhores vagas estão em São Paulo, na região sul. E como o regime de trabalho geralmente exige de você ir uma ou duas vezes no escritório, fica difícil você conseguir uma boa vaga se você não está nessas regiões. Esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Indo um pouco aqui para as próximas perguntas, a número 2 como conseguir uma vaga fora do país? Precisa de inglês fluente? O LinkedIn realmente funciona? Como são as entrevistas técnicas? Bem, pessoal, no meu caso, o inglês não tem nem o que falar, é o idioma predominante. Apesar de eu trabalhar na Alemanha e a predominância lá é alemão, todo mundo fala inglês. As reuniões mais importantes da empresa são em inglês. Algumas reuniões de escopo de negócio são em alemão, mas eu utilizo o transcript para poder traduzir para o inglês. E falando sobre o LinkedIn funciona. É só você ajustar o seu perfil, você ter uma página em inglês e outra no idioma do seu país, fazer um portfólio legal, colocar realmente as empresas que você trabalhou bem detalhado, quais são as coisas que você já fez. Então, para mim, realmente funciona. E aqui é o ponto que muita gente fica com medo, né? Como são as entrevistas técnicas? Realmente é muito diferente. Esse ponto aqui você precisa se preparar muito mais do que no Brasil, pois há uma etapa de live code que geralmente as empresas adotam, que não é por questão de não ter capacidade técnica, mas de não conseguir explicar o que está fazendo, que reprova muitas pessoas. Mas não é impossível, pessoal. É só treinar, é só se dedicar ao processo, entender como funciona também as ferramentas que são utilizadas, que consegue se passar tranquilo, tá bom? Avançando para o tópico 3, e aí vem a questão de salarial, né? Qual a diferença entre os países, o tipo de regime de trabalho aqui no exterior e a questão do salário e custo de vida. Pessoal, isso vai variar também muito de país para país. Os Estados Unidos é o país que mais paga no mundo, não tem nada comparado aos Estados Unidos. Vários amigos meus falam, cara, vem para cá, você tá perdendo grana aí, aqui é surreal, mas eu preferi a Europa, pois eu vim com minha família para cá, minha filha também tá tendo uma boa qualidade de estudo, então não sou somente eu, né? Eu vim com minha família, então isso pesa muito na minha decisão. Sobre questão de contrato de trabalho, geralmente tem duas propostas, ou você presta serviço para o exterior com uma empresa estando no Brasil, ou você, quando vai morar no país, tem a possibilidade ou de fazer com uma empresa, ou trabalhar como se fosse uma CLT para a empresa também. Eu preferi, inclusive, esse segundo contrato, esse segundo formato, pois estabelece um vínculo maior com o país, então facilita também na parte de documentação, tá?
Sobre salário líquido e custo de vida, essa foi uma estratégia minha, não estou falando que vai servir para você, mas eu trabalho na Alemanha e moro em Portugal, ou seja, o salário da Alemanha é muito diferente do de Portugal, então eu trabalho num país que ganha um pouco mais e moro num país que tem um custo de vida um pouco mais baixo. É uma estratégia muito boa. Sobre trabalhar remoto morando em outro país. Preciso de visto? Como funciona a questão de imposto? A empresa aceita remoto internacional? Sobre o visto, pessoal, se você for morar no país, você vai precisar do visto. Se o seu intuito é ir para aquele país, geralmente você vai precisar de visto. Os Estados Unidos exige, a União Europeia exige, na Inglaterra também, que eu já fui, eles também têm um tipo de visto específico para trabalho. A única coisa que eu posso falar para vocês, assim, certeza absoluta não tentem entrar em qualquer país sem a documentação necessária. Por mais que você consiga entrar, você vai ter dificuldade na hora do processo, na hora de fechar um contrato, na hora de assinar algum documento. Isso é fato, pessoal. Então, faça o processo certo, aplique para o visto correto. Se possível, pessoal, procure ajuda, porque essa parte aqui é bem complicada, a pessoa tem que ter um conhecimento muito grande. Como funciona a questão do imposto? Eu nunca trabalhei do Brasil pro exterior, mas eu tenho amigos que trabalham que falam que geralmente é pago 2 tipos de impostos. Um que o governo mesmo te cobra na hora de prestar serviço, que a empresa vai te contratar, a empresa contrata o serviço, né, mão de obra brasileira, e o outro imposto é quando você vai tirar o seu dinheiro mesmo lá, vai receber o seu dinheiro e vai receber na moeda brasileira. Então, pelo que eu sei, esses são os 2 tipos de impostos que você paga. As empresas aceitam remoto internacional? Sim. No entanto, na minha opinião e na minha vivência, não são as melhores vagas que ficam nesse formato. Geralmente as empresas que mais pagam têm uma necessidade de ir 1 ou 2 vezes no escritório. Eu realmente dei muita sorte aqui nessa vaga que eu estou, pois é praticamente 100% remoto. Eu fui apenas 1 vez no escritório. Então, assim, foi bem difícil conseguir essa vaga. Bem, eu acho que é isso. Tem essas observações aqui, mas são coisas que é só vocês darem uma olhada. Eu vou até subir isso aqui lá no GitHub. No mais, dando mais uma sugestão aqui, falando uma coisa mais pessoal. Pessoal, vale a pena, assim, se você perguntar para mim hoje, Adriano, vale a pena? O que você acha, assim, coisa pessoal sua? Para mim, vale a pena. Eu não vim para Portugal sozinho, eu vim com minha família, então a minha filha tá gostando demais, a minha esposa também tá gostando. A principal diferença é a segurança, é de longe muito diferente. Se você é o tipo de pessoa que preza por sair, para esse tipo de coisa, aqui assim não é um lugar desse tipo, porque é um país muito tranquilo, é um país que não tem tanta bagunça, é um país realmente, as pessoas são mais reservadas, essa é a questão. Agora, se você é uma pessoa que tá com a mentalidade de crescer, tá com a mentalidade de estudar, tá realmente querendo focar em alguma coisa sua, aqui você vai ter paz e segurança. Então é isso que eu vim buscar e tenho gostado bastante. Beleza? Acredito que é isso. Qualquer pergunta é só deixar no comentário que eu vou responder todas elas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.